Eu tenho certeza que você possui algum artista de estimação. É engraçado, mas é muito comum no ser humano nós elencarmos certas pessoas ou certas coisas como uma espécie de ídolo e defendermos e protegermos isso com unhas e dentes sem parar para pensar sobre, sem parar para pensar o porquê que a gente faz isso e o quão isso pode ser prejudicial a nós. Certamente você já observou o quão as pessoas fazem isso com políticos, com livros, com filmes e assim por diante. É realmente uma coisa muito comum que perpassa as nossas vidas e às vezes a gente nem sequer repara que isso existe. Como diz sempre o meu professor de poesia, o Brian, não existem poetas perfeitos, mas sim poemas perfeitos. E isso se aplica para tudo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Vem cá. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicias aqui do canal Antrofilosofia. Vocês já sabem, todos os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição. Instagram, TikTok, nosso grupo no Telegram, para o nosso site também, e assim por diante. E é engraçado, recentemente um amigo meu fez uma publicação, o Sturari, do canal Palavras que Falam, já falei dele aqui uma vez. Ele fez uma publicação no Instagram dele falando mal das pessoas que defendiam muito os românticos, ou era um grupo específico de românticos, não me lembro bem. E foi o start para eu fazer esse vídeo, que eu lembrei de uma coisa o quão nós criamos ídolos para adorarmos. E isso muitas vezes é um problema. Para quem é um amante de alguma forma de arte, é muito comum que a gente adore um pintor, ou a gente adore um diretor de cinema, por exemplo. Eu particularmente tenho meus diretores de cinema favoritos, mas isso não significa dizer que eu vou adorar todas as obras que esse artista faz, que esse diretor produz. Sou apaixonado por uma diretora chamada... Esqueci o primeiro nome dela, mas o segundo nome é Ramsey. Foi a que dirigiu We Need to Talk About Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin. Todo filme que ela faz eu assisto. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Precisamos falar sobre o Kevin é uma obra-prima. É um filmaço. Eu acho que é obrigatório para qualquer um ver. É realmente muito, muito bom. Kurosawa, sei lá, o próprio Kubrick. Tem uns filmes também muito, muito engraçados no início de carreira dele, década de 40, eu acho, 50 no máximo. Uns filmes curtos, preto e branco, 40 minutos, que são muito interessantes, assim, não são obras-primas, mas são muito bons. Mas mesmo dentro desse escopo, digamos assim, desse recorte de um artista específico, das obras de um artista específico, a gente consegue hierarquizar o que é melhor do que outra coisa, ou o que é que a gente gosta mais até do que outro. Às vezes as obras estão no mesmo nível, mas a gente tem um gosto maior sobre outra. Acontece. Eu sempre digo aqui, o meu filme de estimação é Herói. Um filme dirigido por Zhang Yimou. Sou apaixonado por aquele filme. É o melhor filme que eu já vi na minha vida? Não. Mas é o meu filme favorito, de longe. Eu sou apaixonado por aquele filme, pela fotografia daquele filme, principalmente. Nossa, que coisa linda. Portanto, essa ladainha besta é só para dizer que, mesmo que um artista ele seja muito bom no que ele faz, nem sempre ele vai produzir algo muito bom. Isso é normal. É extremamente normal. E nós não devemos jamais louvar eles como se fossem deuses. Isso serve para a arte, isso serve para a vida. O ser humano nenhum deve ser tratado como um deus naquilo que faz, como se tudo que produzisse fosse perfeito, como se a pessoa fosse perfeita. É ridículo. E por mais que você provavelmente esteja concordando comigo, eu tenho certeza que você possui alguma forma, algum ser humaninho de estimação na sua cabeça que você protege com unhas e dentes. Seja um político. Tenho certeza que 90% das pessoas tem um políticozinho de estimação ali, no qual você não pode falar mal, que já se torce. Nossa, não fale mal do meu político. Se eu chegar aqui e disser que J.K. Rowling escrevia muito mal, que Harry Potter, os livros de Harry Potter são mal escritos, 90% das pessoas vão me engolir. Porque isso remete a um sentimento de infância. A um sentimento de quando você leu aquele livro, normalmente as pessoas que leram Harry Potter leram na infância, no máximo na adolescência, e gerou um certo sentimento bom na pessoa que leu. E eu não julgo isso. Cada um tem a sua forma de sentir, tem a sua forma de lidar com aquilo que consome. O meu problema é quando você coloca isso num altar, num pedestal. A frase inicial que eu disse do Brian é muito verdadeira. Não existem poetas perfeitos. Existem poemas perfeitos. Quantas pessoas vocês não conhecem?
Basta dizer que o poema foi escrito por, sei lá, Fernando Pessoa. Aí a pessoa vai dizer, nossa, que coisa linda. A pessoa talvez nem tenha lido Fernando Pessoa. Edgar Allan Poe, quando ele está fazendo uma crítica a uns românticos, um grupo romântico inglês da época, eu não vou lembrar o nome do grupo, mas era um grupo que o nome deles era intitulado com o nome de um rio, que eles se encontravam perto de um rio. Os românticos do rio tal, alguma coisa assim. E ele esculacha os caras. E logo no início desse escrito tem uma carta que ele envia, que ele diz, Shakespeare é fantástico. Mas a maior parte das pessoas que elogiam Shakespeare nunca leram Shakespeare. É como se existisse, palavras dele, é como se existisse dois vizinhos. Um que estuda, um que é inteligente. E o outro que não estuda e não sabe de nada. Então o inteligente diz uma coisa, o que não sabe de nada acredita e repassa a informação, como se fosse um papagaio, repetindo o que ouve e gerando aquela sensação de, nossa, eu sei que Shakespeare é maravilhoso. Mas provavelmente nunca leu. Provavelmente já leu e não sabe se é maravilhoso. Talvez não tenha entendido nada, mas diz, nossa, que coisa maravilhosa. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez. Nem que seja mais novo. Isso me lembra justamente um ponto que eu talvez grave um vídeo específico, mas talvez não seja necessário, que é justamente o problema da opinião. As pessoas não têm opinião, em regra. Elas simplesmente copiam a opinião do mundo. Uma opinião que foi solta no mundo e elas repetem somente por terem uma ânsia de se comunicar. Elas não querem não saber. Se você diz, nossa, tal jogador de futebol, ele foi vendido a tal clube. Tenho certeza que muitas pessoas vão dar uma opinião sobre esse jogador de futebol. Porque não querem ficar caladas. Não querem admitir não saber. Quando na verdade é muito mais digno não saber. Você não tem que saber de tudo. Você não tem que ter opinião sobre tudo. Se você não gosta de política e não quer saber de política, ok. É uma escolha sua. Não tem que ser forçado ou se forçar a compreender coisas que você não quer compreender. Ou talvez a palavra não seja nem compreender. Talvez a palavra seja colecionar conhecimentos. Você não precisa colecionar conhecimentos que não são úteis para você. Você não quer. Eu moro sozinho há 6 anos. E há 6 anos que eu não tenho televisão. Foi a melhor coisa que eu já fiz. O mundo some da minha frente. E isso gera uma sensação muito boa de se viver. Porque você não tem pânico. A televisão gera um pânico muito grande com excesso informativo de coisas que às vezes nem são tão reais assim. Você abre um jornal, você só vê desgraça. Às vezes o lugar que você vive nem tem tanta desgraça assim. Mas você absorve isso. E você tem medo. Você tem medo de sair de casa. Você tem medo de andar pela rua. Você tem medo, medo e medo. Sendo que medo gera mais medo. E cada vez mais que você se distancia e deixa de fazer suas coisas, mais realmente a vida piora. Cada vez que você deixa de buscar a sua opinião própria para apenas utilizar a opinião alheia como base, ou como base não, como estrutura completa da sua sentença, da sua frase, está se deixando de lado. E a partir do momento que você tem ídolos de estimação, você também se deixa de lado. É muito comum pessoas que sofreram algum trauma, um trauma forte, ela se apegue a certas coisas. Conheço pessoas que na adolescência, por sofrerem certos traumas realmente difíceis, se esconderam, ou melhor, não vou dizer se esconderam, mas se resguardaram do problema mergulhando em músicas, por exemplo. Em rock, era muito comum isso. Antigamente, principalmente quando o rock era mais... A música pop antigamente era o rock, né? Então, muitas pessoas que eu conheço se esconderam nisso. E hoje, 20, 30 anos depois, continuam sendo o mesmo adolescente que eram. Porque aquele gosto da adolescência lembra uma sensação de segurança. Eu jamais vou julgar isso, tá? Como é errado ou certo. Isso é uma questão realmente de psicologia. Mas a partir do momento que a gente se prende a uma coisa da nossa adolescência, da nossa época infantil, e a gente perpassa isso durante toda uma vida, isso gera certos problemas pra gente. Às vezes nem são problemas tão óbvios, mas geram. Atenção, eu não estou dizendo que a gente não tem que gostar daquilo que a gente já gostou. Paciência, cada um tem o seu gosto e cada um faz o que quer da vida. O problema é quando a gente se prende a isso e defende isso com unhas e dentes, como se fosse a coisa mais certa do mundo a se fazer. É como se esse gosto gerasse uma sensação de dependência.
Então você não quer que fale mal daquilo que você depende. Você não quer falar mal daquele político que você acha que você depende dele. Você não quer ouvir alguém dizer mal daquele livro que ajudou você a passar por um problema muito grande. Mas às vezes ter consciência de que aquilo ou aquela pessoa não é boa faz com que a gente cresça, faz com que a gente supere certos problemas. E isso sim é muito importante. Por isso que eu gosto muito de falar sobre arte e de forma reflexiva. Porque quando a gente consegue enxergar a qualidade na arte, a gente consegue melhorar enquanto ser humano, a meu ver. Claro que existem aquelas pessoas que até enxergam a qualidade, mas usam isso como forma de pedantismo. E aí eu já não gosto, eu já acho sem graça, no mínimo sem graça. Mas ainda assim essa consciência é importante. Essa consciência nos ajuda a ter autoconsciência. Isso é importantíssimo. Acho que eu já enrolei demais sobre esse assunto aqui. Era para ser somente uma reflexão curta. Não sei quanto é que tá a duração do tempo, mas talvez até esteja curto o vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, para quem está assistindo no dia que eu estou publicando, está saindo com atraso. Ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram, compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar o canal com seus amigos. É extremamente importante. Deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, como vocês já sabem, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!